Olá a todos, estamos aqui em Estrasburgo, no Parlamento Europeu, nestas stand-up positions, com muitas pessoas a trabalhar, muita vida a acontecer, porque é a sessão plenária nesta semana. Estamos com o João Albuquerque, eurodeputado do Partido Socialista e da família S&D. Muito bem-vindo, João. Ora, esse é um prazer enorme estar aqui. João, começando pelo início da tua vida, tu cresceste no Barreiro. O que é que para uma pessoa da margem sul da Europa lhe diz? Olha, o Barreiro agora tem um novo lema que eu gosto bastante, que é fabricado no Barreiro, que mostra bem a forma de nós queremos valorizar o património histórico da cidade e também projetar aquilo que foi o património histórico para o futuro. E eu sinto muito essa presença. Crescer na margem sul, sobretudo nos anos 90, tem um peso muito considerável, fruto daquilo que era o processo de desindustrialização de todo aquele território, e eu acho que fui muito marcado por isso, fui muito marcado por essa experiência de ter crescido nos subúrbios de Lisboa, e que tenho uma experiência que é comum a muita gente, a muitos jovens da minha geração. E nascido em 86, no ano em que Portugal aderiu à União Exatamente, Europeia. exatamente. Até que ponto também já és um jovem da Europa? É assim, eu acho que a década de 90 foi uma década desafiante para Portugal, precisamente um pouco por causa desse contexto, de estarmos a entrar na União Europeia e de estarmos a procurar projetar o país para o futuro, dar-lhe uma nova visão e uma nova imagem daquilo que poderia ser. Enfim, poderíamos estar agora a desenvolver um pouco mais criticamente esse período, mas eu acho que foi um período de afirmação e de consolidação de Portugal no projeto europeu. E eu acho que isso é uma marca que é transversal a todas as pessoas da nossa geração. E não há muitos eurodeputados que tenham nascido em 86 ou depois. Sentes que há uma subrepresentação também das gerações mais novas? Isso é indesmentível, aliás, basta olhar para os números de deputados. Nós, neste momento, sub-30, temos 2 deputados no Parlamento Europeu. Para que o Parlamento Europeu possa dizer que tem deputados jovens, tem que ir para a categoria dos sub-40. E, portanto, isso é absolutamente demonstrativo de que há uma subrepresentação dos deputados jovens no Parlamento Europeu. E ainda há uma lógica de a ocupação de funções europeias é para o final da carreira? Ainda há este erro nesta visão? Não sei se é para o fim da carreira, mas que há uma tentativa de conjugação de políticos mais experientes ou que têm uma vida política mais longa e que acabam por, de certa maneira, vir para Bruxelas já na fase final da sua carreira política, sim. Falando ainda da tua vida, qual é que foi o teu primeiro trabalho? Olha, o meu primeiro trabalho, curiosamente, foi ainda durante o mestrado, portanto logo no primeiro ano estava a fazer o mestrado e fui dar aulas de inglês a uma escola primária. Tinham acabado de ser iniciadas as AEC, as atividades extracurriculares da escola primária, e eu tinha formação em inglês e tinha experiência nessa área, e então acabei por começar a minha carreira profissional contributiva, nessa altura, a dar aulas de inglês numa escola na Torval, ali ao pé da Fonte Luminosa, em Lisboa. E tiveste outras experiências laborais, inclusive no estrangeiro, em Bruxelas. Sim. E na Finlândia, numa história um pouco diferente. Sim, efetivamente eu estava a trabalhar na Junta de Freguesia de Lumiar, foi por uma questão pessoal, porque tinha uma namorada finlandesa na altura. Decidi abraçar esse desafio porque quis ir para a Finlândia para estar, enfim, por uma questão meramente pessoal, e na altura, no contexto político daquilo que estava a fazer, estava-me a candidatar à presidência da Associação Europeia de Jovens Socialistas Europeus, e então o trabalho que consegui arranjar nessa altura foi uma empresa de mudanças. Portanto, estive uns meses, largos meses, a trabalhar com temperaturas negativas na Finlândia, a fazer mudanças, e foi um desafio, enfim, muito pouco romântico nessa dimensão, mas que eu acho que me fez crescer muito. E em Bruxelas foi um pouco diferente essa experiência, mais ligada à consultoria? Sim, em Bruxelas, enfim, eu costumo dizer que na área profissional eu já tive, enfim, à semelhança, infelizmente, de muita gente da minha geração, da minha idade, eu já tive quase todos os vínculos laborais possíveis. Eu já trabalhei a part-time, já tive contratos a termo, portanto, com prazo, tive recibos verdes, fiz estágios, portanto, fiz tudo. O único vínculo profissional que eu ainda não tive e não tenho neste momento na vida é um contrato sem termo. E eu acho que isso é muito representativo da realidade de muitos jovens, infelizmente, e em Bruxelas aquilo que a minha vida iniciou-se efetivamente a fazer um estágio, como muitas outras pessoas. Não foi o primeiro, infelizmente, foi já o terceiro estágio que fiz na altura, e que depois acabou por me abrir algumas portas aqui, por me dar a conhecer a realidade daquilo que era o trabalho nas instituições europeias e de me fazer crescer o gosto e o apreço pelo trabalho na União Europeia. Falavas também de outra experiência que tiveste até a trabalhar no El Corte Inglês. São experiências diferentes, mas de forma é que estas diferentes experiências também te capacitam para as funções que estás a desempenhar agora?
Eu não gosto muito de fazer este tipo de avaliações, porque eu acho que os percursos das pessoas são muito moldados de acordo com, com o seu contexto e com aquilo que é o seu crescimento. No meu caso em particular, e apenas no meu caso, eu acho que estes diferentes contextos profissionais foram muito enriquecedores para me dar a conhecer a realidade de muitas pessoas da minha geração. Eu não tenho muitas dúvidas, e não é só uma questão de empírica, é uma questão que é comprovável por factos, que os jovens enfrentam muitas situações de precariedade laboral ao longo da sua vida, no início da sua carreira, na sua tentativa de afirmação profissional, e portanto eu ter passado por essa experiência sempre me deu alguma consciência do que era a dificuldade da afirmação profissional dos jovens. Eu tenho, por exemplo, a particularidade de nunca ter podido fazer um estágio não remunerado, porque não tinha possibilidades efetivamente de trabalhar sem estar a receber, e até foi por isso que na altura comecei a trabalhar nesta área e a dar aulas na escola, porque precisava de ter um trabalho remunerado enquanto estava a fazer o mestrado. São tudo experiências que acabam por nos enriquecer e por nos pôr em contacto com aquilo que é a realidade, infelizmente, de muitos jovens. E às vezes ter um pensamento um pouco fora da bolha. O mundo político, a nível nacional, mas também a nível europeu, de forma diferente, é muitas vezes conotado por estar dentro ou fechado em si mesmo. De que forma é que também essas experiências e a própria obrigatoriedade dos eurodeputados passarem tempo com o seu eleitorado, tendo pelo menos uma semana para o fazê-lo durante o mês, é importante para ter noção da diversidade que é a própria sociedade? Olha, nesse aspecto eu acho que Portugal ainda tem alguns aspectos a melhorar. Eu tenho que realçar que eu acho que houve um esforço muito significativo e uma melhoria muito significativa nos últimos tempos da parte dos eurodeputados de fazerem aquilo que a Inglaterra é muito recorrente, que é aquela ideia de ter um gabinete na sua constituency, no seu círculo eleitoral, onde podem estar em contacto direto com os eleitores e promover esse contacto direto com os eleitores. Eu acho que os deputados portugueses no Parlamento Europeu fazem um esforço extraordinário de proximidade com os eleitores, mas que é preciso instituir quase como prática. Isso tem que ser uma coisa que tem que surgir naturalmente, de reservarmos um dia para termos reuniões com os eleitores em que nos possamos pôr à disposição das perguntas, das exigências, de ouvir as pessoas e perceber aquilo que as preocupa. Falando da tua vida aqui, tanto em Estrasburgo como em Bruxelas, como é que é uma semana na tua vida nessa atividade parlamentar? Olha, curiosamente eu tenho aqui alguma crítica ou alguma mágoa de que o Parlamento ainda não tenha dado um salto que eu acho que é um pouco geracional. Há uma nova necessidade da parte até dos deputados e sobretudo dos deputados mais jovens nas questões relacionadas com a parentalidade, por exemplo, de quererem aproveitar e viver a parentalidade na sua plenitude. E eu dou-te o exemplo de que nós fizemos há uns meses aqui no plenário do Parlamento Europeu um debate exigindo à Presidente e à Administração do Parlamento que adopte medidas para garantir que, sobretudo as mulheres, que são mais penalizadas do que os homens nesta matéria, possam não perder direitos por serem mães. Nós tivemos colegas ao longo desta legislatura que foram mães e que durante o período de questão de licença de maternidade não podem ser substituídas e, portanto, perdem a plenitude dos seus direitos. Portanto, deixam de poder votar, deixam de poder participar das reuniões e das discussões e isto, obviamente, interfere com até a própria representatividade que têm os grupos políticos de acordo com as suas delegações nacionais. Portanto, nós temos que melhorar esta dimensão e eu acho que é fundamental, até por uma questão de igualdade, que esta dimensão e a forma de nós querermos gozar a parentalidade, se eu puder dizer assim, seja incluída e seja metida no centro também da forma de viver a vida enquanto deputado. Portanto, esse é o primeiro ponto. Obviamente eu fui pai de duas crianças há não muito tempo, o meu filho mais velho tem 3 anos, portanto o primeiro exercício do equilíbrio da vida familiar com a vida profissional é muito exigente. Depois o segundo, como é que é a rotina e o dia? Depende muito de semana para semana, mas eu tento sempre a tentar encaixar, mesmo nas semanas em que estamos em Estrasburgo, um contacto próximo com Portugal, com os agentes políticos e sociais em Portugal. Ainda hoje de manhã, por causa de um fecheiro que estou a trabalhar, que é do microplásticos, tive uma reunião com uma associação ambiental, precisamente para tentar concertar posições e perceber quais é que eram as exigências de algumas associações ambientais nesta matéria. E, portanto, ouvir aquilo que são os agentes portugueses para poder melhorar o meu trabalho.
mas depois há muito do trabalho que passa pelas comissões parlamentares, por estudar os dossiês que temos em mãos e por, em muitas ocasiões também, termos visitantes de Portugal e dar-lhes a conhecer o trabalho das instituições europeias, enfim, uma miríade de coisas que E ocupam neste caso imensos fazes dias. parte das comissões, como efetivo, emprego e assuntos Exatamente. sociais, e também pescas. Isso. Quais é que foram os assuntos mais desafiantes que sentes que passaram nos últimos anos por estas comissões? Olha, eu tenho focado muito mais na questão do emprego, devo dizer, na questão das pescas. Consegui ter um relatório que eu acho que foi muito importante para o setor, que é a avaliação daquilo que é o pós-Brexit, porque o setor das pescas está muito dependente ou está, de certa maneira, ansioso com aquilo que vai acontecer quando acabar o período transitório em 2026 e, portanto, é preciso preparar esse período e dar estabilidade ao setor das pescas. Mas na questão do emprego, eu acho que consegui, tenho trabalhado muito na área das competências, nós estamos este ano no Ano Europeu das Competências e, portanto, tenho trabalhado muito esta área, de modo a que as pessoas ganhem consciência de que temos que ter formação ao longo da vida, não há um processo, não há uma data limite para nós terminarmos a nossa aprendizagem e a nossa formação, ela terá que ser constante para nos prepararmos para os desafios que vivemos enquanto sociedade, mas depois orgulho-me muito também do trabalho que fizemos com as pessoas com deficiência. Conseguimos aprovar o Cartão Europeu das Pessoas com Deficiência e eu acho que isto é uma medida extraordinária de igualdade, de inclusão das pessoas com deficiência para que elas possam beneficiar dos mesmos direitos que qualquer outro cidadão. Deixo só uma nota de uma mágoa que tenho. Infelizmente, é uma coisa que nós não conseguimos aprovar nesta legislatura, mas que eu tenho esperança e a convicção que ela será prioritária no próximo mandato, que é acabar com aquilo que eu acho que é um flagelo e que já há muito tempo devia ter acabado, que é os estágios não remunerados. Nós andamos há demasiados anos a exigir à Comissão Europeia que legisle nesta matéria e eu acho que é fundamental nós dizermos de uma vez por todas e enviarmos um sinal de uma vez por todas que não é aceitável que empresas, associações, companhias, etc., beneficiem de trabalho não remunerado para sustentarem o seu modelo de negócio. Portanto, todos os estágios que são considerados de trabalho têm que ter uma remuneração adequada. Curiosamente, o procedimento legislativo aqui na União Europeia é diferente. Há pouco, até as próprias votações, víamos as votações e são bastante rápidas. Há muita negociação por trás, também com outras instituições, como o Conselho e a Comissão, que têm a iniciativa. Como é que é feito esse trabalho de comissão, mas também essa ligação que é necessária existir e as conversas para chegar ali a um compromisso, porque mesmo dentro das famílias políticas há uma grande diversidade. O processo legislativo europeu vive muito desses consensos, vive muito dessa procura de consensos. E, portanto, há muito trabalho. Tu perguntavas o que é que faz uma semana de um deputado. Isso é um aspecto central da nossa rotina diária, portanto nós temos muito diálogo entre os diferentes grupos políticos, sobretudo quando temos um dossiê em mãos. Ele é muito trabalhado sempre de acordo com a auscultação das sensibilidades dos diferentes grupos políticos e depois, em paralelo, eu diria, ou em simultâneo, decorre também a negociação e o diálogo com a Comissão Europeia, numa primeira instância com a Comissão Europeia, para percebermos qual era o intuito original da proposta que a Comissão apresenta, porque há muitas vezes mal-entendidos ou incompreensões relativamente à proposta que é apresentada, e depois numa segunda fase com o Conselho, que também vai formar a sua posição. Eu acho que é deste diálogo permanente e constante que depois resultam as propostas finais. Nós tivemos hoje uma votação muito importante da Lei da Restauração da Natureza, que é absolutamente paradigmática deste esforço que é feito sempre ao nível europeu. Procurar garantir que as propostas tenham o maior consenso e o maior apoio possível dos diferentes grupos políticos e que elas respondam também às exigências dos Estados-membros, que compreendem as suas especificidades, que alertam para as diferentes necessidades que resultam das condições específicas de cada um dos Estados-membros. E ainda dentro do teu percurso como eurodeputado, começaste um pouco mais tarde. Como é que foi o momento em que recebeste essa notícia e depois chegares aqui? Já tinhas a experiência também de trabalhares noutras funções, com o Parlamento Europeu. Como é que foi o momento que assumiste funções? Olha, foi um momento bastante curioso. Eu estava a voltar de ir buscar o meu filho à creche e, portanto, não estava com o telemóvel sequer, não estava a acompanhar as notícias e, portanto, quando se dá a notícia de que o Manuel Pizarro tinha acabado de ser nomeado Ministro da Saúde, eu estava um pouco desconectado do mundo, tinha ido buscar o meu filho à escola e, portanto, estava mesmo concentrado em estar com ele e estava naquele momento em que me procuro um pouco desligar do resto e acabou por ser a minha mulher que me informou, que me ligou
obviamente contente, e portanto depois foi, enfim, um momento primeiro de alguma incredulidade, como é natural, mas depois de muita responsabilidade por aquilo que viria a seguir, e eu acho que neste aspecto tenho só elogios a dizer em relação ao Manuel Pizarro, que teve a capacidade de fazer um trabalho extraordinário no período em que aqui esteve, mas depois também de assegurar que a transição, para mim, pessoalmente, tenha sido muito pacífica, porque me deixou as coisas muito bem preparadas e eu acho que toda a delegação me recebeu muito bem e de uma forma muito natural, portanto foi uma transição muito suave, eu diria. Uma das outras funções dos eurodeputados, também tendo em conta que a União Europeia não vive isolada no mundo, é ter relações com outros Estados. E há grupos de relações, neste caso tu estás envolvido no grupo de relações entre Portugal e Brasil, em que és Entre a União Europeia e o Brasil. Entre a União Europeia, agora já está, o hábito de falar de política nacional. Exatamente. Entre a União Europeia e o Brasil, onde és Vice-Chair, e também na ligação entre a União Europeia e a Rússia. São questões diferentes que fazes. Por um lado, há uma ligação lusófona entre Portugal e o Brasil, que permite, se calhar, Portugal ser o parceiro preferencial do Brasil dentro da União Europeia, como é feita essa ligação. E no caso da Rússia, se calhar mais desafiante, porque estamos num período de tensão entre a União Europeia e a Rússia, pela invasão que existiu e continua a existir na Ucrânia. Como é que encaras estas duas funções que também tens? São dois caminhos distintos, ou duas visões totalmente distintas. O Brasil é um parceiro fundamental para a União Europeia e nós não podemos nunca esquecer que em todo o debate que vamos tendo e que se tem acentuado mais recentemente sobre as questões da autonomia estratégica da União Europeia, na diversificação das suas relações geopolíticas e geoestratégicas, como temos assistido agora. Nós temos uma eleição em novembro nos Estados Unidos que pode mudar significativamente o nosso entendimento com um parceiro fundamental para nós, que são os Estados Unidos. E, portanto, nós já vimos o que é que foi no período anterior em que Trump foi presidente, não sabemos o que é que será uma segunda presidência de Trump. E, portanto, obviamente, a União Europeia tem procurado intensificar e diversificar as suas relações. E, neste aspecto, o Brasil surge como um parceiro absolutamente central para aquilo que é a nossa estratégia de relações internacionais. Não só pela sua dimensão comercial, que é fundamental, as questões do acordo comercial com o Mercosul têm que estar em cima da mesa e nós não podemos deixar que um determinado discurso populista, facilitista, simplificador domine a agenda, porque o acordo com o Mercosul é um acordo fundamental para os dois blocos, para a União Europeia e para o bloco do Mercosul. Tem vantagens e benefícios para os dois lados e é através das relações comerciais que eu acho que nós melhoramos também o nosso entendimento, mas é também do ponto de vista cultural e democrático. Nós temos que perceber que a luta que nós estamos a travar neste momento em grande parte das democracias europeias é precisamente pela sobrevivência do sistema democrático. Contra, muitas vezes, ameaças de regimes autoritários. Veja-se o caso da Rússia nas interferências que tem tentado fazer dos processos eleitorais internos de diferentes países europeus, mas que a China também tem seguido as suas pisadas e, portanto, também tem procurado interferir nestes processos democráticos e tem um grande papel nesta dimensão. Portanto, nós não podemos deixar que um bloco tão importante como o Bloco da América do Sul, onde o Brasil é, obviamente, o país de charneiro, é o país líder, se afaste destes valores, desta identidade, desta noção de regime, de democracia, de Estado de Direito, que são fundamentais. E, portanto, nós temos que acelerar e aumentar a nossa cooperação com o Brasil, como parceiro estratégico, e eu acho que estava na altura da União Europeia voltar a organizar uma cimeira UE-Brasil. Acho que era o momento certo. Por outro lado, a dimensão da Rússia, como saberás, neste momento as relações estão suspensas, portanto nós não temos relações diretas com a Duma e com os parlamentares russos. Essa dimensão está afastada, ao contrário daquilo que acontece nas outras delegações e no caso do Brasil, mas a delegação UE-Rússia tem sido fundamental no acompanhamento de vários temas, não só relacionados com a invasão da Rússia à Ucrânia, que temos acompanhado com muita atenção, quer em reuniões públicas, quer em reuniões mais in camera, chamadas in camera mais restritas. Portanto, têm sido muito úteis nessa dimensão. Tivemos uma discussão muito interessante sobre a revolta que aconteceu do grupo paramilitar russo e temos acompanhado também agora estas eleições que vão acontecer agora na Rússia, que nós sabemos que estão, enfim,
de certa maneira, feridas de alguma legitimidade democrática, porque sabemos à partida, ou o mundo sabe à partida, qual é que será o seu resultado. E umas eleições em que à partida já se sabe quem será o vencedor, em que tivemos ainda agora a morte do principal opositor ao regime, ao E líder amanhã estará russo. cá a sua mulher. A sua mulher, exatamente. Será Nós sabemos que o processo democrático na Rússia é apenas de fachada e, portanto, esta delegação tem servido para acompanhar esta dimensão também e é muito importante que estes trabalhos continuem, porque nós não podemos, apesar das relações estarem suspensas, não podemos deixar de acompanhar tudo aquilo que se passa na Rússia, na Bielorrússia e em todo o processo democrático que acontece nestes países. Nós estamos neste momento, hoje, a 100 dias das eleições europeias. Em Portugal temos uma campanha a decorrer ao mesmo tempo, mas nacional. A União Europeia acabou de lançar hoje, o Parlamento Europeu, neste caso, um TikTok. Há uma estratégia grande para chegar às novas gerações. Houve aqui um pouco uma mudança de estratégia, mas há esta necessidade de chegar a públicos jovens e de falar de política europeia. Um dos problemas que nos queixamos sempre é que misturamos os dois assuntos. Será que termos eleições agora e depois termos umas eleições diferentes em junho vai ajudar e que dificuldades sentes também como eurodeputado a divulgar o teu trabalho e a pôr na mesa assuntos europeus? Eu acho que não posso deixar de não fazer este primeiro ponto, que é estas eleições são umas eleições que ninguém desejava. E, portanto, elas acontecem de uma forma inusitada e ao arrepio daquilo que era o legítimo funcionamento das instituições e, portanto, infelizmente acontecem. Agora que elas acontecem e que vão acontecer, eu espero que a concentração do debate e da discussão sobre os temas nacionais se cinja a estas eleições legislativas e que nós possamos ter a oportunidade, no período subsequente, de efetivamente dedicar a nossa atenção não só na consciencialização, na sensibilização, quase na pedagogia daquilo que é o processo institucional europeu, mas também na discussão dos verdadeiros temas que vão definir o futuro da União Europeia. Nós já falamos aqui de alguns, mas eu acho que é importante nós reforçarmos. Nós temos que discutir qual é que vai ser a estratégia da União Europeia relativamente às crises climáticas. À crise climática. Nós temos visto um afastar da direita europeia do seu compromisso inicial com o Pacto Ecológico Europeu. Como é que vamos responder a esta crise climática e combater as alterações climáticas se não tivermos o consenso daquele que será um dos maiores grupos do Parlamento Europeu? Como é que nós vamos cimentar a necessidade que a Europa pode ter de reforçar a sua dimensão da defesa quando há países que exigem que isso seja feito à custa da dimensão da política de coesão ou da política social? Isto para nós é absolutamente inaceitável. Isto merece um debate público, tem que ser discutido junto às pessoas têm que saber qual é a posição dos representantes que vão eleger. E, portanto, estas questões têm que ser colocadas em cima da mesa e perguntadas aos eleitores na medida em que vão afetar as escolhas que vão fazer. Não é indiferente quem é que nós escolhemos. Eu, às vezes, assisto a debates aqui no Parlamento Europeu que eu acho que se as pessoas assistissem com mais frequência, perceberiam que o seu voto conta mesmo. Porque ouvir deputados do grupo de que o Partido de Extrema-Direita em Portugal faz parte, defender políticas de repressão dos direitos das mulheres feito por mulheres, é uma coisa que marca muito qualquer eleitor e tem que obrigar os eleitores a fazer uma escolha, porque nós não podemos aceitar que o Parlamento Europeu seja dominado por pessoas que são negacionistas das alterações climáticas, que são atentatórias dos direitos de igualdade de género. Todas essas questões que nós conquistámos com muita dificuldade têm que ser postas em cima da mesa e têm que ser defendidas com unhas e dentes. E além destes 70%, quase 70% de abstenção que nós temos nas eleições europeias, também tentamos de alguma forma estimular o voto informado, daí a necessidade de se compreender o que é que vocês, eurodeputados, fazem aqui em Bruxelas e em Estrasburgo. Vamos para uma segunda parte da entrevista com questões mais diretas. Eu não consigo confirmar quanto tempo vamos em 23 minutos. Primeira pergunta que te faço, destas perguntas mais dinâmicas: o que é que Portugal ganhou com a União Europeia? A resposta mais imediata é, obviamente, o apoio que teve de se aproximar daquilo que era o pelotão da frente dos países mais desenvolvidos na União Europeia. E isso, nessa dimensão, nós nunca podemos esquecer a importância da política de coesão. Não é falar de uma forma abstrata dos fundos, como se isso fosse apenas uma boia de salvação para Portugal. Não, ela resulta de uma estratégia que a União Europeia segue de garantir que os seus Estados-membros se aproximam uns dos outros e convergem uns com os outros para que nós possamos ter uma união que seja mais coesa. E eu acho que nessa dimensão Portugal beneficiou muito da política de coesão europeia, que garantiu
infraestruturas de grande dimensão, sejam elas ferroviárias, rodoviárias, aeroportuárias, mas também investimentos mais locais, de investimentos na escola pública, nos hospitais, nos centros de saúde, todas estas em programas de qualificação. Nós não podemos esquecer que nós demos um salto tremendo nas qualificações dos portugueses e que houve também um investimento europeu do qual beneficiámos, que nos permitiu fazer esse investimento. Portanto, essa é uma primeira dimensão. A segunda dimensão, eu acho que é claramente a consolidação da reforma e da democracia em Portugal. Foi fundamental para nós, enquanto país, termos pertencido ao espaço europeu e garantirmos que consolidávamos os nossos processos e princípios democráticos. E eu não tenho hoje nenhuma dúvida de que Portugal é uma democracia plena, madura, capaz de enfrentar os desafios e que, acima de tudo, mostrou já em diferentes circunstâncias que tem muita resiliência a algumas alterações. E o último, eu diria que é uma marca que eu não posso deixar de me orgulhar muito, porque resulta daquilo que foram as políticas seguidas nos últimos 8 anos e que, de certa maneira, foi ao contrário. Não foi só o que é que Portugal beneficiou da Europa, mas também o que é que a Europa beneficiou Era a segunda pergunta que eu ia te fazer, já antecipaste muito. Da visão portuguesa, que é, de facto, arrumarmos de uma vez por todas, após 2015, com a ideia de que a austeridade funciona, não funciona, e que nós, efetivamente, conseguimos, com políticas de investimento, com políticas que devolvem rendimentos às pessoas, pôr Portugal a convergir com os países do centro da Europa. E isso é um marco que ninguém nos pode tirar. Uma das questões agora que recordei também, porque há pouco havia um podcast sobre o período a seguir ao 25 de Abril e contavam, julgo que foi o António Barreto, da liderança de Mário Soares, nomeadamente perante um Conselho de Ministros que não estava certo se Portugal devia aderir ou se devia ser membro observador, da altura das comunidades europeias, teve essa assertividade de dizer que esse era o caminho. Como é que achas que uma pessoa europeísta como Mário Soares olhava para a União Europeia nos dias de hoje? Eu gosto pouco de fazer exercícios de adivinhação de pessoas que depois, infelizmente, já não estão cá para se defender. E que foi eurodeputado também. Sim, mas eu, se puder fazer um exercício de adivinhação, diria que acho que olha para a Europa, sobretudo nestes últimos anos, ou eu diria que olharia para a Europa com algum orgulho. A Europa mostrou estar à altura dos desafios às quais foi submetida, em particular a pandemia e depois a invasão da Rússia à Ucrânia, e reforçou-se através dessas crises. Ninguém acha que um bloco político e económico com a dimensão da Europa, com 27 Estados-membros a fazerem parte da sua composição, vai ter avanços rápidos e vai ser capaz de dar saltos qualitativos de uma forma acelerada. O processo europeu, toda a gente sabe, é feito através de consensos, nós falávamos há bocado disso, é feito através do diálogo e da capacidade que os Estados-membros têm de avançarem em conjunto. Eu acho que isso é fundamental, que nós consigamos manter essa unidade. E, portanto, todos os debates que nós estamos a ter são fruto dessa visão que eu acho que Mário Soares tinha, que é o projeto europeu far-se-á sempre, não só na resolução das crises às quais tem que responder, mas também através do diálogo e através do consenso entre os diferentes Estados-membros. Dou-te um exemplo muito concreto. Durante algum tempo, quando se falava do processo de alargamento à Ucrânia, mas também aos países dos Balcãs, eu ouvi muitas vezes António Costa ser acusado de estar a defender uma posição conservadora, de ser foi acusado, inclusivamente, de ser contra a integração e a adesão da Ucrânia à União Europeia, quando nunca foi isso que defendeu. Aquilo que sempre defendeu e que hoje em dia é a doutrina dominante é que o processo de adesão dos novos países, onde se inclui a Ucrânia, tem que ser feito em simultâneo com a reforma institucional que a União Europeia tem que fazer. É impensável que nós possamos ter uma Europa com mais de 30 países à luz do quadro institucional que temos atualmente, porque nem isso responde aos problemas que os países novos que vão entrar precisam, nem responde aos problemas que a União Europeia quer ver respondidos com a adesão destes novos países. Tem que ser um processo em simultâneo. Falando também de outros eurodeputados, atualmente em funções, tens 704 colegas, excluindo-os do teu partido, Partido Socialista, não da família europeia. Quais é que são para ti também grandes referências? Olha, eu não quero fugir à pergunta, mas eu
tenho que deixar muito claro que eu tenho muito orgulho na delegação de que faço parte. Acho que qualquer um dos meus 8 colegas tem dado provas indubitáveis e mostra diariamente que o trabalho que fazem é reconhecido pelos seus pares e é absolutamente notável a forma como nós, apesar de sermos um país pequeno, de média dimensão, conseguimos efetivamente ter um lugar de grande destaque no palco europeu e somos reconhecidos como tal. Portanto, essa parte eu não posso deixar de enaltecer. Depois, em termos, fugindo à minha delegação, eu tenho um imenso respeito pela minha colega Agnes Jongerius, que é uma deputada socialista dos Países Baixos, porque acho que é uma pessoa que sente muito as lutas dos trabalhadores, que sente muito os dilemas que a classe trabalhadora e que as pessoas mais frágeis do sistema acabam por sentir e por enfrentar, e portanto olho para ela com uma grande admiração. E também olho com muita admiração o papel que o meu colega Javi López, do Partido Socialista Catalão, do PSOE, tem desempenhado. Ele é um dos deputados mais reconhecidos, até com menos de 40 anos, porque é um defensor absoluto das questões da liberdade e da democracia, sobretudo nas questões relacionadas com os países da América Latina, e tem sempre uma visão que eu acho muito equilibrada na forma como nós devemos lidar com as violações de direitos humanos, com as questões que são atentatórias à democracia e ao Estado de Direito. Uma pergunta que talvez seja difícil: quem é que achas que foi o melhor presidente da Comissão até a atualidade? Uma pessoa que morreu agora muito recentemente. Eu olho para Jacques Delors como uma grande referência naquilo que é a presença da Comissão Europeia, porque acima de tudo acho que soube liderar aquilo que para mim é o centro e o cerne daquilo que é a União Europeia, uma Europa social. Nós não somos o maior bloco económico mundial, não somos a maior potência militar. Aquilo que nós somos, efetivamente, é o espaço onde há maior desenvolvimento humano e onde as pessoas podem ter maior acesso a políticas que promovam a justiça social. E isso resulta também da visão que Jacques Delors tinha para a União Europeia e que resultou da sua presidência da Comissão Europeia. Para uma resposta rápida também, se tivesses de mudar para outro Estado-membro, obviamente não Portugal, qual é que escolhias e por que razão? Olha, eu já vivi em 3 países, na Bélgica, em Itália e na Finlândia, portanto vou excluir esses 3. Se fosse da União Europeia, neste momento, acho que aquele que teria mais curiosidade... Estou aqui dividido, vou escolher cidades mais do que até países, mas estaria dividido entre 2 cidades, Berlim e Viena. Vamos às escolhas. Nós fazemos sempre este segmento com os eurodeputados e com os deputados portugueses. Entre 2 coisas, peço para escolheres uma, ou se não achares que nenhuma seja uma possibilidade, ou ambas, que o digas. Humildade ou ambição? Claramente humildade. Acho que é necessária humildade para ouvir e para aprender. Cães ou gatos? Não há dúvida nenhuma, cães. António Variações ou Carlos Paião? Ui, não é fácil essa escolha. Aí não consigo responder. Dou uma não resposta. Os 2. Sonho ou realidade? Sonho, absolutamente sonho. Sempre sonho. Frase do Gramsci que é pessimismo da razão, otimismo da vontade. Liberdade ou segurança? Liberdade para concretizarmos os nossos projetos individualmente, inseridos no espírito de comunidade e coletivo. Liberdade ou igualdade? As 2, não há uma sem a outra. Ginja de Óbidos ou vinho do Porto? Moscatel de Setúbal. Falaste de Delors há pouco, Schuman ou Delors? Diferente. Não existiríamos sem a declaração de Schuman, mas a Europa Social não existiria sem Delors. Campo ou cidade? Cidade. Não vou mentir nem romantizar, sou uma pessoa das cidades. Poesia ou prosa? Prosa. Claramente prosa. 1 euro ou 200 escudos? Depende. Podia comprar aquilo que os 200 escudos me davam para comprar ou aquilo que 1 euro atualmente dá para comprar? Atualmente. Se não era mais fácil. Os 200 escudos quando andava no 5º ano. União ou federação? Eu sou um federalista convicto e acho que, numa última análise, é para isso que a União Europeia deve caminhar. Constituição para a Europa ou Tratado de Lisboa? Tratado de Lisboa, sem dúvida. Kennedy ou Churchill? Kennedy também. Churchill tem muitas controvérsias, sobretudo no Oriente. NATO ou Exército Europeu? Não acho que sejam incompatíveis, acho, pelo contrário, que devem ser complementares. Estrasburgo ou Bruxelas? Enquanto cidade, Estrasburgo, pelo simbolismo que tem de unificação da Europa. Fugindo das escolhas, menos pressão agora, qual é a figura histórica que te inspira mais?
A figura histórica... E se pudesse, por exemplo, almoçar com ela um dia, pressupondo que estivesse viva, ou sendo uma figura histórica, se tivesses figurativamente essa possibilidade? Eu tenho uma grande relação afetiva e emocional. Em Portugal seria mais difícil escolher, iria para as escolhas mais óbvias, Mário Soares e Jorge Sampaio, mas tenho uma grande ligação emocional à Itália, vivi lá durante um ano, foi onde fiz o meu Erasmus, e portanto eu acho que é a pessoa de pensamento político que eu mais admiro era António Gramsci. Em termos de filmes, tens alguma referência que tenha inspirado? Voltamos outra vez à minha ligação efetiva à Itália, e o meu filme preferido desde há muitos anos chama-se A Melhor Juventude. É um filme de 6 horas, portanto exige alguma paciência, mas é um filme que é absolutamente notável a todos os níveis. Na literatura, algum gosto em específico? Gosto muito de Saramago, já li praticamente a obra toda de Saramago e estou a ler agora um livro absolutamente excepcional, que é do Javier Cercas, que se chama Anatomia de um Instante. Alguma vez houve um risco, ou pode existir um risco de surgir uma jangada de pedra, neste caso? Eu acho que nós temos, jangada de pedra não sei, mas diria que nós temos sido capazes de reforçar a nossa cooperação e a nossa parceria com a Espanha e não devemos nunca descurar a necessidade de unirmos esforços e sinergias com a Espanha, sobretudo nos grandes investimentos económicos que temos para o futuro, sobretudo nos desafios tão importantes como é a inteligência artificial ou a questão dos semicondutores e dos microchips, que eu acho que nós efetivamente temos que ter uma estratégia concertada à semelhança daquilo que fazem, por exemplo, a Áustria, a Alemanha e os países do Benelux. Passamos então para as palavras soltas. Eu vou dizer uma palavra ou um conjunto de palavras e dizes-me o que é que associas a estas palavras, numa palavra ou em poucas palavras. A primeira é impulso europeu. Impulso europeu. Garantir que há, de facto, uma nova ambição e um reforço da sua autonomia. Alterações climáticas. Combatê-las o máximo possível. Erasmus. Reforçar a dimensão da inclusão, garantir que ele é efetivamente um programa para todos e não apenas para aqueles que o podem suportar financeiramente. Polarização. Uma tragédia dos nossos tempos. Saudade. De muita coisa e, acima de tudo, de algumas pessoas. Brexit. Diria que é algo que poderia ter sido evitado se tivéssemos conseguido mobilizar os jovens para votarem. Esperança. Esperança sempre num futuro que seja mais solidário e mais inclusivo, que seja diferente daquilo que nós temos hoje, que vê as desigualdades aumentarem e agravar o fosso entre aqueles que menos têm e aqueles que mais têm. Estamos na iminência de termos os primeiros trilionários do mundo. Não devemos deixar de pensar sobre o que é que isso significa. Europa. O sítio onde eu me sinto mais em casa e onde eu acho que nós temos maior capacidade de nos desenvolvermos enquanto seres humanos, enquanto indivíduos, não só de um ponto de vista individual, mas acima de tudo numa grande comunidade de valores, de culturas e de sentimentos e de partilhas. E se pudesses resumir Portugal numa palavra, que palavra escolhias? Não é muito fácil, mas desafiante. E para terminar, que mensagem é que gostarias de deixar aos portugueses lá em casa? Se for só uma palavra? Não, agora podes dizer. É o minuto final. Posso é alargar o minuto final. Eu acho que nós temos que pensar muito no que é que significa a ideia de sermos cidadãos, hoje em dia, no século XXI. E sermos cidadãos representa vivermos numa comunidade onde partilhamos o espaço político, económico, social com outras pessoas. Portanto, a minha maior ambição, o meu maior sonho é que nós saibamos defender um projeto que permita que nós nos realizemos individualmente, de acordo com aquilo que é a idiosincrasia de cada um de nós, que nós possamos expressar a nossa identidade e vivê-la na sua plenitude, ao mesmo tempo que reforçamos a dimensão da comunidade, a dimensão comunitária, em que partilhamos a nossa individualidade com os outros. João, muito obrigado pela tua participação. Prazer. Para todos os que nos acompanham, este foi o segmento especial dos 230, os 21, a acompanhar a vida e o trabalho dos 21 eurodeputados portugueses, desta vez aqui em Estrasburgo, na semana da sessão plenária de fevereiro. Continuem a acompanhar o nosso projeto, estejam atentos e não se esqueçam de votar nas eleições de 9 de janeiro de 2024. Até à próxima. Obrigado, até à próxima.